Já aconteceu com você de tentar começar o seu parágrafo de desenvolvimento e não saber exatamente como que você começa? Você até sabe mais ou menos o que você quer dizer, só que você não sabe como dar o start no parágrafo, que é um dos mais complicados, que se chama desenvolvimento. Se você não teve essa dúvida ainda, é porque provavelmente você está travado lá na introdução. Então você não chegou a ser exposto a problemas do desenvolvimento. Agora, se você já costuma estudar redação e está focado ali em tirar uma nota alta na prova do Enem, você precisa saber fazer um bom desenvolvimento. O que eu vou te mostrar agora é o tópico frasal argumentativo, ou seja, como é que você começa esse primeiro passo do desenvolvimento e o quarto passo da sua redação. Então vamos lá agora, primeiro ponto. O desenvolvimento, ele é o momento em que você vai desenvolver sua argumentação. Então, se você não fez um bom planejamento de argumentos, se você não fez um projeto de texto, ou, do jeito que eu falo com os meus alunos, um planejamento CDA, e tem vídeo meu, vou deixar lá no final, um vídeo em que eu ensino você a fazer esse planejamento. Se você não fez isso, você vai ter muita dificuldade no seu desenvolvimento. Agora, se você já sabe quais são os argumentos que você vai escolher, não é criar argumento, a gente não cria argumento, a gente escolhe. Bota nos comentários aí. A gente não cria argumentos, a gente escolhe esses argumentos, beleza? Aí você já está preparado para começar. E é muito fácil, galera, muito fácil. Se você tem dificuldade em começar isso, então não tenha mais, tá? E não é para começar o seu tópico frasal com aquelas expressões sabe-se que, é perceptível que, é notório que, tendo em vista os argumentos que citarei agora. Nada disso, não precisa de nada disso. Por quê? O centro de um tópico frasal é a argumentação, não é para você colocar sabe-se, mostra-se. Porque é óbvio, né? Se você está escrevendo é porque você sabe. Então, se você está querendo mostrar, é porque é perceptível. Se você está falando, é porque é relevante. Então, não precisa colocar é relevante destacar. Porque se você está colocando, é porque já é relevante destacar. Então, não precisa dessas expressões redundantes, ok? Então, bora ver aqui agora. Primeiro, o que é o tópico frasal? Tópico frasal é a frase que fica no topo do argumento, ou seja, tópico é uma frase que fica no topo, frasal é uma frase, tópico fica no topo. Pronto, é isso. Expliquei o que é o tópico frasal. E o tópico frasal, ele tem que ser relacionado ao argumento que você vai desenvolver, ou o argumento 1 ou o argumento 2. Se for o argumento 1, você está fazendo o desenvolvimento 1. Se for o argumento 2, você está fazendo o desenvolvimento 2. Tá? Você já sabe que a sua redação ela é dividida em parágrafos, certo? Cada parágrafo vai ter uma... Isso aqui é uma redação que foi zerada, né? Porque ela teve marca de identificação, que a pessoa simplesmente ela deu uma rubrica. É rubrica que fala, não é rúbrica não, tá? Então você não pode fazer rubrica na redação. Então, por exemplo, essa redação aqui, ela teve 3 parágrafos, certo? Ela teve 4 parágrafos. Aliás, teve 3 parágrafos. Teve uma introdução imensa, teve um desenvolvimentinho, que a gente chama de desenvolvimento embrionário, tá ruim, e uma conclusão também imensa. Então, isso aqui tá ruim. Então, esse parágrafo, ele seria o desenvolvimento 1. Essa redação, ela teria apenas um desenvolvimento, não é? Tem que ter pelo menos 2 desenvolvimentos, beleza? E aí você já sabe agora o que é o tópico frasal. Exemplo de tópico frasal. Vamos supor que você esteja fazendo a redação sobre o tema o problema da violência doméstica contra a criança. E aí o argumento 1 que você escolheu lá da minha lista de argumentos válidos é o demo aí, da maldade humana. Beleza. Então agora, como é que vai ser o tópico frasal? Diante desse cenário, a maldade humana, que é o argumento 1, certo? Não é para você colocar isso aqui não, tá? Isso aqui é só para você entender que maldade humana é o argumento 1. A maldade humana motiva a perpetuação da violência doméstica contra as crianças. Ou seja, o tópico frasal, ele precisa de quê? Ele precisa de ter uma referência clara ao argumento, ele precisa de um verbo no presente e ele precisa também de uma relação com a palavra-chave do tema. Beleza. Se não tiver isso, seu tópico frasal está ruim. Então você percebe que eu não comecei meu tópico frasal com tendo em vista a minha argumentação. Então, diante desse cenário, eu escrevi isso. Diante desse cenário, é fundamental ressaltar que a maldade humana motiva a perpetuação. Você não precisa colocar é fundamental ressaltar que, basta tirar e seguir o que vem depois. Ok. E o tópico frasal ele também precisa de palavra com juízo de valor, que é a palavra, por exemplo, perpetuação, a própria palavra maldade também é a palavra com juízo de valor, que são aquelas palavras que mostram que alguma coisa está errada. E algumas estruturas vão te ajudar.
a você colocar os seus argumentos no início do seu desenvolvimento, como, por exemplo, a estrutura X inviabiliza Y, ou seja, eu posso dizer que a maldade humana inviabiliza o combate da violência doméstica, ou então posso dizer, por exemplo, que a maldade humana motiva a perpetuação da violência doméstica. Foi essa estrutura que eu usei. Aqui, ó, a maldade humana é o X, argumento 1. Motiva o quê? A perpetuação do problema do tema. Beleza, profinho, já estou entendendo, mas além de você entender isso, tu tem que saber quais são os critérios que colocam um tópico frasal como excelente, tá? O tópico frasal, você pode usar algumas estruturas frasais, algumas frases coringa. E quais são essas frases coringas? Depende. Depende por quê? Se você escolheu, por exemplo, o argumento da maldade humana, a estrutura é uma. Se você escolheu, por exemplo, o argumento da desigualdade, a estrutura muda, mas muda um pouquinho só, vou te mostrar que é muito fácil, é ridiculamente fácil fazer redação. E se você precisa, mais do que uma frase, precisa aprender as coisas do zero, para fim sem nada de redação e quero dar meus primeiros passos e quero ir bem na prova do Enem esse ano ainda, então vou deixar o link aqui do meu curso Fórmula dos 3 Modelos. Esse curso é muito rápido, simples e prático. Meu Deus, é o melhor curso para a redação do Enem, porque ele é muito objetivo. E se você entrar e perceber que ele não é o melhor curso, você pode devolver, pedir seu dinheiro de volta em 7 dias. Por quê? Porque eu criei um treinamento que vai colocar você para utilizar um modelo de redação inteligente, porque eu percebi que a grande maioria dos modelos de redação que estão na internet são ruins na argumentação. Eles são excelentes na estrutura. Se tivesse só estrutura, seriam todos nota 1000. Agora, por que eles não são nota 1000? Porque eles são falhos na parte argumentativa. Então, o Fórmula dos 3 Modelos vai te ajudar nisso. Link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para você se tornar meu aluno do Fórmula. Beleza, profinho? Então, bora aqui ver quais são os tópicos frasais que a gente pode usar quando o argumento central for a questão da desigualdade. É muito fácil, galera, muito fácil, meu Deus. Então, por exemplo, vamos supor que o tema da redação seja sobre analfabetismo. E você quer dizer, por exemplo, que a desigualdade é um argumento para o analfabetismo. Como é que seria esse... Toda hora apertando o botão no meu computador, você está vendo a minha tela aqui do transmissão. Você pode começar com essa frase: diante desse cenário ou ademais, é claro. Se você estiver falando sobre o argumento de número 1, sobre o desenvolvimento 1, você vai usar o diante desse cenário. Se for sobre o desenvolvimento 2, ademais, ok? Diante desse cenário, vamos supor que eu esteja começando o desenvolvimento 1. Diante desse cenário, o problema do tema, ou seja, qual que é o problema do tema? O problema do tema é o analfabetismo. O analfabetismo motiva a desigualdade social. Pronto, você acabou de fazer um tópico frasal excelente. Se o tema da redação, por outro lado, for o seguinte, for, por exemplo, a importância da educação na primeira infância. A importância da educação na primeira infância. Não é para você colocar educação na primeira infância como o problema não, tá? Porque o problema do tema não é educação na primeira infância, sim a falta da educação na primeira infância. Do contrário, você vai escrever uma frase bizarra, que vai ser: a educação na primeira infância motiva a desigualdade. Você percebe que não faz sentido nenhum, é justamente o oposto. A educação na primeira infância, ela contribui para o combate da desigualdade. Galera, a mesma lógica você vai aplicar para os outros tópicos frasais de desigualdade. Então aqui eu tenho uma estrutura, 2 estruturas, 3, 4 estruturas de tópicos frasais associados à questão da desigualdade. E você está vendo agora uma aula que eu estou dando usando o meu livro, o Guia da Redação Nota 1000, como base, tá? Eu adoro colocar o livro pertinho assim, porque testa o foco automático dessa câmera bonita que eu comprei, novinha, e ninguém fala da minha câmera. Vocês não querem saber da minha vida pessoal, mas tem que saber, porque se você tá aqui comigo já há mais de, 9 minutos, é que você está interessado. Às vezes não interessado em mim, mas no conteúdo. Mas enfim, a gente gosta, né, galerinha? Já aproveita que você tá aqui comigo e já se inscreve no canal, porque você tá perdendo vários conteúdos que eu tô colocando aqui. Quando você não se inscreve no canal, simplesmente o YouTube não tá nem aí pra você. O YouTube tá achando que você não tá querendo nada com nada. Então mostra pro YouTube que você tá querendo, né? E se você tá comigo aqui até agora, 10 minutos de vídeo quase, comenta assim, ó: tô querendo, profinho, que eu vou saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Beleza?
Ó, agora os tópicos frasais para os outros argumentos. Para você que não sabe, tem uma metodologia de argumentação chamada DeMoai. E para cada tipo de argumento, que é essa metodologia aqui, ó, bonita, ó, tá focando em DeMoai, ó. Então, para cada argumento desse, a gente tem um tópico frasal específico. Show de bola. E os tópicos frasais que eu vou mostrar para você agora do egoísmo. Ó, eu vou dizer, ó, o problema do tema é potencializado pela postura egoísta de substancial parcela dos brasileiros. Profim, mas eu não vou ter esse vocabulário no dia da prova. Por isso que você está estudando, mostro aqui, para ter um vocabulário excelente no dia da prova do Enem. Não adianta você chegar na prova do Enem sem vocabulário. Beleza. Aqui eu vou colocar então, vamos supor que o tema da redação seja preconceito contra a população com síndrome de Down. Você vai dizer então que o preconceito contra a população com síndrome de Down é o problema do tema. Não é o preconceito apenas, tá? É o preconceito contra a população com síndrome de Down. Beleza? Aí eu vou dizer, o preconceito contra a população com síndrome de Down é potencializado pela postura egoísta de substancial parcela dos brasileiros. Ok? Pronto, fiz um tópico frasal extremamente alinhado. E aí as outras estruturas, ó. Então agora eu te mostrei 4 estruturas aqui, ó. 5, 6, 7. Agora bora para a maldade humana. Vamos supor que o tema da redação seja sobre a violência nas escolas. Como é que seria? Seria assim, ó. Diante desse cenário, a violência nas escolas evidencia a maldade humana. Pronto, aí coloquei, viu? Violência nas escolas. Então aqui eu já tenho os tópicos frasais. Se você quiser, você pode usar outras variações desses tópicos que eu estou mostrando aqui agora. Para fim, eu quero criticar a omissão do Estado. Não tem problema, você pode. Aí, quais estruturas que você vai usar? Então vamos supor que o tema da redação seja sobre doação de sangue. É o problema da falta da doação de sangue nos hemocentros no Brasil. Você vai dizer o seguinte, ó, a falta da doação de sangue evidencia a falência das instituições públicas, no caso o SUS, do Brasil. Beleza, top, viu? Estruturas de tópico frasal para a omissão do Estado. Antigos pensamentos. Antigos pensamentos são preconceitos, são posturas retrógradas, são mentalidades machistas, racistas, misóginas. Isso são antigos pensamentos. Obediência a padrões culturalmente enraizados, padrão corporal, tudo isso é um pensamento retrógrado. Vamos supor que o tema da redação seja sobre o problema do excesso de... Caraca, meu Deus, senhores. Coloca um tema aí de redação que tem a ver com questões corporais. Bota aí uma sugestão. Eu estava pensando num tema aqui que era sobre a questão dos procedimentos estéticos. O excesso de procedimentos estéticos entre a população brasileira, que tem a ver com a questão corporal, né? Que tem a ver com a questão de beleza imposta socialmente. Então, o excesso de procedimentos estéticos se mostra um assunto silenciado no Brasil. E assunto silenciado é sinônimo de tabu. Não é para você usar a palavra tabu não, tá? Porque a palavra tabu é coloquial. Só estou colocando aqui para você saber que assunto silenciado é tabu. E aí você já sabe que aqui a gente coloca sobre antigos pensamentos, tá? Ou, por exemplo, o excesso de procedimentos estéticos evidencia a postura retrógrada, uma postura das pessoas que obedecem padrões culturalmente, historicamente enraizados. E o último argumento que a gente pode ter como tópico frasal é a invisibilidade. Na invisibilidade, caso você tenha que fazer uma redação sobre a questão do preconceito ou da desvalorização da população idosa no Brasil. Recentemente a gente viu o caso vocês viram o caso do idoso tio Paulo, que foi levado morto para uma agência aqui no Rio de Janeiro para sacar um empréstimo, que a sobrinha dele levou ele morto lá. Isso mostra um desrespeito contra a população idosa no Brasil. Então, aqui a gente pode colocar: o desrespeito contra a população idosa evidencia que a terceira idade é invisibilizada. É claro que você tem que fazer as concordâncias verbais nominais, tá? Então, eu coloco o desrespeito contra a população idosa, que é o problema. Evidencia, lembra que o tópico frasal tem que ter verbo no presente, referência clara ao argumento, referência clara ao tema, é palavra com juízo de valor, tá? Tu sabia disso? Bota nos comentários assim, sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Porque aí eu vou saber que você está comigo há mais de 15 minutos no vídeo e você vai ser valorizado brutalmente por mim. Beleza. Então, o desrespeito contra a população idosa evidencia que a terceira idade é invisibilizada no Brasil. Então, as vítimas do problema, ou seja, os idosos, embora sejam sujeitos de direitos, não recebem visibilidade social no Brasil. Excelente esse argumento. Ou então, diante desse cenário, o desrespeito contra a população idosa é motivada pela invisibilidade social da terceira idade. Cara, muito bom, ficou muito show. E agora eu vou colocar aqui, para você assistir, um vídeo aqui, ó, nesse caminho aqui, nesse canal aqui.
Bota aqui para mim o vídeo para você assistir, em que eu ensino você a fazer o seu planejamento CDA e já começar a redação de jeito excelente. Valeu, tamo junto, tchau.